Boa tarde, meus amados, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para fazer um vídeo, para trazer uma mensagem do coração de Deus para o teu coração nesse momento de muitas tribulações, de pandemia, de sofrimento, de perdas. Eu quero trazer uma mensagem da parte do Senhor para os vossos corações, porque precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Não podemos nos ficar apavorados, não podemos nos entregar ao pavor, não precisamos, chegar ao extremo, mas devemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Eu quero dar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite aos meus inscritos, que eu tenho inscrito aqui quando eu posto um vídeo, por exemplo, há umas 3 ou 4 horas da tarde, quando esse meu inscrito mora em outro país, quando ele vai assistir já é à noite, por causa do fuso horário. Mas o importante é que essas mensagens que aqui eu posto nesse canal abençoado, gera vida, gera fortalecimento, gera exortação, despertamento. Eu quero trazer uma mensagem nesta noite, nessa tarde, meus amados, em relação a algo que nós estamos passando. O tema dessa mensagem é: por que sofremos? O porquê passamos por situações tão difíceis que muitas vezes não compreendemos. Eu quero tomar um texto base da Bíblia, porque todas as minhas mensagens que o Senhor coloca no coração, eu busco uma base bíblica para que podemos ver o que é que o Espírito Santo quer falar conosco nesta tarde. É de praxe, meus amados, eu sempre orar, pedir ao Senhor para me dar sabedoria, palavra, para que possamos, aleluia, entender, compreender qual é a perfeita vontade do Senhor. Não, por muito tempo não vou fazer live, porque eu não tenho equipamento ainda bons para fazer no teu notebook, mas Deus está providenciando, e assim que eu providenciar, irei começar a fazer minhas lives ao vivo, nos horários que algumas pessoas possam participar. Umas lives de palavra para refutar as heresias, para refutar os erros, para desmascarar os mentirosos que tem aqui nesse YouTube. Que só a mentira só vale enquanto a verdade não chega. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, pastor e bispo, nossas vidas neste momento, meu Deus, na tua santa e gloriosa presença. Me coloco aqui, Senhor, para bendizer o teu nome, aleluia, para te glorificar, para te exaltar. E que tu venha, meu Pai, perdoar meus pecados, minhas faltas, minhas falhas. Que tu possa, Senhor, tomar minha vida, falar conosco, fala comigo, fala com aqueles que vão assistir esse vídeo, nos abençoa e nos esclarece por que nós sofremos, Senhor, nesta tarde. Em nome que eu venha diminuir, tu venha crescer, para a glória e honra do teu nome. Aleluia. É assim que te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema dessa mensagem, irmãos: por que sofremos? E o texto básico que nós iremos utilizar é Oséias 6, do 1 ao 3, que diz assim: vinde, tornemos para o Senhor, e ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e no 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos irá como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Que as Bíblias dizem a chuva seróide, né, que é a primeira chuva. Aleluia. Vamos entender, irmãos, o porquê que Deus fala de uma forma tão linda, esse Deus tão amoroso, irmãos. Aleluia, esse Deus tão magnífico, que todas as coisas estão no seu controle. Aleluia. O livro de Oséias foi escrito aproximadamente no ano 785 a.C. Aleluia, para poder falar
pouco sobre os pecados de Israel. Por que Israel sofria? Por isso, irmãos, devemos ter cautela e muito cuidado para não julgarmos outras pessoas que estão passando algum tipo de situações e vai logo julgando. É pecado? É alguma coisa que vamos entender alguns pontos para nós não julgarmos apressadamente, para não cair no erro da presunção, que é o pecado da presunção. As feridas fazem parte de nossa vida, mas a cura também vem do Senhor. Por isso, acontece. Pastor, por que acontece? Porque a Bíblia diz, irmão, que nós somos entregues ao matadouro todos os dias, como ovelhas. Somos sujeitos a tudo. Mas mesmo sujeito a tudo, nós temos também um Deus de todo poder para nos curar, para nos ajudar. Porque lá em Isaías 53, ele diz que sobre ele foi nossas feridas, nossas enfermidades, nas suas pisaduras fomos sarados. Mas muitas das vezes, meus amados, Deus permite situações difíceis para nos despertar, para fazer nós, aleluia, voltar a Deus, para nos fazer voltar a compreender, a estar na dispensação do Senhor. Porque a Bíblia nos fala que nada acontece se primeiro Deus não permitir. Não te entristeça, minha irmã. Não entre em desespero, meu irmão. Deus está no controle de tua vida. Nenhuma folha sequer cai do céu, do árvore, se Deus não permitir. E esse teu fôlego aí só vai sair da tua vida, que é o fôlego que Deus lhe deu, quando Ele decidir tirar. Mas Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas que antes se converta para que viva. Primeira coisa que eu posso falar, irmão, por que sofremos? Uma outra mensagem que eu tenho no meu canal é o porquê e o para quê de Deus. O porquê não interessa nós ficar indagando ou ficar perguntando por que isso, por que aquilo. Mas teve que ter uma visão para quê, ou então para quê, ou então para que estou passando isso. Para quê? Para que voltamos, para que possamos voltar para Deus. O mundo hoje está no maligno. O mundo hoje está no governo do espírito do diabo, porque o mundo já é no maligno. E muitas pessoas estão sendo, aleluia, tocadas, permitidas ser tocadas por enfermidade, por sofrimento, para ver se as pessoas se lembrem que Deus existe e morreu de braços abertos para poder abraçar a cada um que chegar até Ele. Essa pandemia aí, irmão, está na permissão de Deus. Poderia ter já acabado na primeira onda, mas Deus viu que muitas pessoas da humanidade não estão mais se voltando para Deus, eles estão permanecendo nos seus pecados, eles estão permanecendo nas suas ignorâncias, eles estão permanecendo nas suas cegueiras, e Deus permite para que as pessoas possam voltar-se ao Senhor, porque Deus quer o homem sempre perto dele. Você pode vir aí, no versículo 1 que nós lemos aqui: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Muitas vezes, irmão, você está passando essa situação, ou Deus permitiu você pegar uma Covid muito temporária, mas deu livramento, para fazer você se despertar, para voltar para o amor do Senhor. Eu louvo meu Deus, irmão, que até o momento eu não peguei nada de nenhum problema de coronavírus, nem Covid, nada. Porque Deus colocou no meu coração e falou para mim, no começo de 2020, quando a gente começou essa pandemia, que ia vir essa pandemia, ia vir uma praga, ia vir uma situação, mas só ia pegar aqueles que era ser necessário se voltar para Deus novamente. Eu creio, irmãos, que nessa pandemia de 2020, a primeira onda, Deus salvou muitas pessoas. Teve muitas pessoas que ainda da pandemia estavam andando nas suas próprias vontades, nos seus próprios pés, e Deus permitiu a pandemia chegar, alcançar ele, tocar nele, e descer ali para uma UTI, e ali Deus, ele se voltar, o seu coração se voltar para o Senhor guardar para ele. Aleluia. Por isso que eu não posso afirmar, ninguém pode, nem tem autoridade de dizer que fulano tal morreu no foi para o inferno. Deus está colhendo muita gente para o seu reino, irmãos. Porque o sofrimento é temporário. Para quê? Para que possamos voltar a Deus. Porque Ele mesmo, Ele despedaça. Ele mesmo, Ele cria ferida. Mas Ele mesmo vai sarar. Ele vai ligar novamente. Vai restituir.
O primeiro motivo que passamos por tribulações e angústias, bem como feridas, é para nos voltarmos a Deus, buscarmos o Senhor em oração. Você pode notar, até quem não orava, voltou a orar. Até quem não buscava, começou a buscar de novo. Primeiro fator, quando Deus permite uma situação, seja de enfermidade como essa pandemia, ou com uma luta, uma dificuldade, uma angústia, é para que a pessoa volte a refletir e voltar à presença do Senhor. Nós estamos numa época, irmão, de pessoas que estão mais amando a criatura do que a Deus. Quando eu falo isso, estou se aplicando também no meio da igreja. Muitas pessoas na igreja hoje, a igreja do século XXI, ela está desfigurada. Mas Deus sempre vai ter um remanescente que não se dobra, que não se corrompe, que não se vende, que não engana, que não tira lã da ovelha, que é realmente um serva e um servo do Senhor. Esses fiéis, Deus não vai permitir tocar nenhuma enfermidade, porque é uma promessa que nenhuma praga chegará à tua tenda. Se chegou alguma situação na tua vida, minha irmã, alguma situação na tua vida, meu irmão, é para que você venha se despertar e voltar para o Senhor. Porque Jesus te ama ainda. Deus não te criou para viver ali afastado dele. Deus criou o homem para viver na sua dependência e próximo a ele. Busquemos ao Senhor e quando podemos achar, irmãos. Invoquei-o enquanto ele está perto. O tempo hoje é busca de quebrantamento, é o momento de você se voltar para Deus, é o tempo de você voltar à casa paterna, é o momento de você se reconciliar com o Senhor, é você voltar a se deixar de amar as coisas do mundo e voltar para Deus, porque Deus está preparando a sua igreja para o arrebatamento. E Ele não quer lhe perder não, meu irmão. Ele não quer lhe perder não, meu irmão. O tempo hoje é de buscar renovação diante do Senhor. Como o apóstolo Paulo, aleluia, que tinha um espinho na sua carne, irmão. Porque as revelações que ele tinha. Lá em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Algo que o feria. E ele fez, buscou força em quem? No Senhor. Quando uma pessoa está confiante, dependendo de Deus, ele ora ao Senhor. E Deus sempre diz assim, da mesma forma que ele falou para Paulo, que ele orou 3 vezes para Deus tirar aquele espinho que incomodava, que deixava ele angustiado, que deixava ele, que ninguém sabe qual é o tipo de enfermidade. Muitos teólogos estão dizendo que ele tinha um problema de visão. Outro diz que era uma tendência de pecado, outro diz que era alguma deformidade, ninguém sabe qual é. Só quando nós chegamos perto de Paulo, lá no céu, vamos perguntar para ele. Mas Deus dá a mesma resposta que deu para Paulo, dá para mim e para você. A minha graça te basta, porque o meu amor se aperfeiçoará na tua fraqueza. Se Deus quiser te curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser te curar, Ele é o mesmo Deus. Por isso nós devemos entender que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Devemos entender, meu irmão, ter discernimento. Muitas vezes nós estamos tão ligados às coisas da terra, somos tão preocupados num dia da manhã, estamos tão preocupados com o que eu vou fazer, como eu vou ficar sem emprego. Isso você está dizendo que Deus não é o Deus que te sustenta. Se você está dizendo que Deus não é capaz de te sustentar, que Deus não é capaz de suprir a tua necessidade. Lá em Salmo diz o seguinte: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deus está no controle de todas as coisas. Esse teu sofrimento, isso que está tudo dando errado, é que Deus diz assim: se aproxima mais de mim, confia em mim, que eu vou fazer do impossível o possível acontecer, porque eu sou Deus que traz à existência aquilo que não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo decidiu seguir o caminho do Senhor, apesar de tudo aquilo que ele ia enfrentar. Primeira coisa, irmão, por que nós sofremos? Para que nós sofremos então? Aleluia. Primeiro, para voltarmos a Deus. Segundo, para reconhecer o poder de Deus. No versículo 2,
Depois de 2 dias, nos dará vida. No terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aleluia. Como o cego, lá em João 9, 3-4, quando os discípulos perguntaram para Jesus, esse cego de nascença, quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Ou foi ele? Aí Jesus, não, nem o pai pecou, nem a mãe pecou, ele nasceu assim, para que, aleluia, se manifeste nele o poder de Deus. Deus quer usar a tua luta, Deus quer usar a tua enfermidade, a tua situação para manifestar o poder dele. Então deixe de murmurar, deixe de se lamentar, creia que Deus vai agir da maneira que Ele é poderoso para resolver qualquer situação. Porque o Deus que eu sirvo, irmão, Ele nunca entra numa briga, Ele não entra para empatar, nem entra para perder, Ele só entra para ganhar. E se você buscou, você se voltou ao Deus, você está buscando o Senhor, deixa Deus fazer como Ele quer. Não é por causa do pecado, irmão, aquele jovem, aquele cego, nasceu cego. Mas porque Deus quer revelar o seu poder. Deus permitiu essa enfermidade agora para que o poder dele seja manifestado na vida daquele que se aproxima, que se volta para ele. Pessoas que ainda confiam no homem, confiam na capacidade do homem. A sua fé foi neutralizada. A nossa fé tem que ser sobrenatural, tem que ser uma fé confiante, uma fé que coloca sua vida no altar, uma fé que coloca sua certeza na vitória, a sua fé no Senhor, que é o autor e consumador de nossa vida. Aleluia. Por isso, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na época da igreja despertar. Nós estamos na época da igreja começar a se despertar para a volta do Senhor. Tudo isso está acontecendo para que possamos voltar para Deus, para que o poder dele venha a se manifestar. E o terceiro, para conhecer mais a Deus. Você pode ver aqui versículo 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como a primeira chuva, então chuva seródia. Aleluia. E que rega a terra. Como Davi era valente, irmão, mas se rendia aos pés do Senhor, confessando seus pecados, em Salmo 51, vamos ler aqui. Salmo 51. Aleluia. Você pode Davi vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Davi confessou, foi sincero com Deus. Você tem que conhecer um Deus que é bondoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Davi sabia, irmãos, que Deus é um Deus que era fogo consumidor, sim, mas também sabia que Deus é um Deus de misericórdia. Essa situação é para que você possa compreender e conhecer mais o Senhor. Não tente dar desculpa para se afastar. Não vou mais, estou para desistir porque tudo está errado. Está dando errado, é porque você não está agindo certo. Está dando errado porque você não deixou Deus agir. Está dando errado porque você não foi na direção de Deus. Porque quando Deus está na direção, tudo vai dar certo. Tudo se encaixa, tudo é resolvido. Aleluia. E também falou suas fraquezas e temores no Salmo 63, versículo 1-4. Precisamos conhecer mais a Deus através de nossas dificuldades. Meu irmão, dizer que conhece a Deus na abundância é fácil. Todo mundo conhece. Até o incrédulo conhece. Quando o incrédulo lá fora é abençoado,
os seus esforços, sempre diz graças a Deus. Mas nós não, temos que ser diferente. Temos que conhecer a Deus nas nossas dificuldades. Porque nós estamos numa época, irmão, que a videira está balançando. Nós estamos numa época que a videira está sendo saculejada, está sendo balançada. E muitos estão caindo, sabe por quê? Porque vivem de aparência. Só vivem na parte superficial, como num iceberg no mar. Você só está vendo só em cima. Só tu conhece aquela pontazinha em cima do mar, que aparece, mas não conhece a profundidade, a largura e a dimensão do poder que Deus que tu serve. Aleluia. Devemos aprender a conhecer a Deus. Jó é um exemplo. Ele mesmo diz no final está no livro dele, que Moisés escreveu: hoje eu só conheci o Senhor só pelo ouvir, mas hoje meus olhos te contemplam. Eu conheci a Deus na dificuldade dele. Em nenhum momento você vê o Jó se lamentando, murmurando, reclamando, mas só orando, só buscando, confiando no seu Deus. Ele sempre diz: nulo eu vim, nulo eu vou levar, bendito seja o nome do Senhor. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de dizer besteira. Enche a tua vida, o teu coração da glória do Senhor, que a glória do Senhor vai resplandecer na tua vida. Eu creio que nesta tarde, Deus está dizendo assim: não olhe para essa pandemia, não olhe para a falta de dinheiro, não olhe para a doença, olhe somente para o alto, porque do alto virá o teu socorro, e o teu socorro virá do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Santo. Nós temos que voltar a ter fé no Senhor, irmãos. Devemos confiar em Deus. Fazer como Pedro, naquele momento que ele viu Jesus sobre as águas e pediu para ir até ele. E ele começou, Jesus vem, ele foi andando. E quando ele estava olhando para o Senhor, não olhava nem para ele, estava andando por cima das águas. Mas a partir do momento que ele olhou para a situação, olhou para os ventos fortes, para as ondas fortes, para os faz daquela zoada, ele deixou de olhar para Cristo e começou a afundar. Quem se aproxima, quem volta, quem aleluia, santo, quem tem a experiência do poder de Deus e conhece mais a Deus, ele nunca vai afundar na sua dificuldade, ele nunca vai se abater, ele nunca vai desanimar, porque o Senhor é a sua fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Receba a cura do Senhor agora em sua vida. Volte para Deus, experimentando seus milagres e conhecendo mais o Senhor. Tenha experiência com Deus. Deixe de viver uma vida superficial. Deixe de viver uma vida só de aparência. Mas experimente o poder e a glória do Senhor em tua vida. Receba a tua resposta. Estou falando aqui com boca de Deus para ti. Receba vigor, receba poder, receba resposta, receba cura agora, em nome de Jesus. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em tua vida, meu irmão. Foi Deus que te escolheu, não foi tu que escolheu o Senhor, não. Ele não te escolheu para viver triste, ele não te escolheu para viver abatida, ele não te escolheu para viver cheio de enfermidade, ele te escolheu para ser o templo e morada do seu Espírito e ser seu amigo, porque Jesus quer tratar com você não mais como servo, ele quer ter uma intimidade de amizade, ele quer ser seu amigo. Volte para Deus, confie no Senhor, em nome de Jesus. Esta é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para falar para você nesta tarde. Que Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, toma essas vidas em tuas mãos, abençoa, revigora. Meu Pai, que eles possam se voltar mais para ti, se aproximar de ti, que o teu poder venha se manifestar, e que eles possam conhecer mais a ti, não só por ouvir, mas com os olhos venha contemplar, e ter experiência com o teu poder na vida deles, Pai. Por isso, Senhor, repreende toda enfermidade, repreende toda fraqueza, toda inconformidade, toda murmuração, eu repreendo agora todo demônio de perturbação, eu repreendo toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. É assim que eu ministro a bênção e vida na vida deles, em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar um like, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Amém? Jesus te ama e eu também.